Oi, gente, como vocês estão? Provavelmente vocês perceberam que eu sumi. E aí eu apareci de novo, mas eu tenho mudado durante esse tempo. Eu até comentei em algum vídeo que eu ia vir aqui e falar o que estava acontecendo, porque que eu mudei tanto assim de um tempo pra cá. E o que mais? Por exemplo, meu rosto tá bem mais inchado, eu estou sempre muito abatida, então eu, eu não ia falar sobre isso, eu ia simplesmente deixar passar, mas não tem como. E assim, é, eu comecei a postar vídeo e ninguém me pediu para fazer isso. Eu simplesmente resolvi e comecei a postar. Na verdade, eu quase não tenho pessoas que assistem, mas existem algumas pessoas que assistem. Então, eu acho que seria uma falta de educação se eu só assumisse, sabe? Sem falar nada. Porque eu me expus porque eu quis, então. Tipo, quando a gente. Não tem nada a ver, tá? Mas, tipo, quando alguém morre e não conta porque morreu. Ai, não acredito que eu tô falando disso. Tipo, quando acontece isso, sabe? Às vezes as pessoas vão lá e. Nossa, os pássaros daqui do lado não tá deixando eu falar. É, tipo, às vezes acontece aqui, principalmente aqui na minha cidade, deles postar que fulano morreu. Aí às vezes é uma pessoa tão nova, aí eu fico, gente, mas morreu do quê? E eles não postam, tipo isso. Tá, eu não deveria estar falando isso, mas é tipo isso. E aí eu pensei, falo ou não falo, deixa acontecer, sabe? E aí eu resolvi falar. Mas eu também não sei se eu vou ter coragem de postar. Provavelmente eu só vou postar daqui a uns 2 meses. Quase 2 meses. Mas eu tenho que falar. Há muito tempo atrás, eu tinha uns 25 anos, hoje eu tenho mais de 30 e menos de 35. É, é. Eu tava passando por uma fase que eu não ficava menstruada. E, gente, eu tô com tanta vontade de derrubar a árvore do vizinho. Porque nossa, tem umas maritacas, uns tucanos, sei lá, que eles ficam gritando o dia inteiro e grita muito. Minha cabeça fica doida. Do que eu tava falando mesmo? Então, tava falando. Ah, tá. Então, aí, quando foi mais ou menos em 2000. Não. Quando eu tinha mais ou menos 25 anos, eu não ficava menstruada mais e eu comecei a ter alguns sintomas, assim. Tipo assim, coisa de dizer. Alguns sintomas. Eu tinha sintoma? Não, eu acho que eu não tinha sintoma. Ah, tá. É que eu queria engravidar. É um sintoma, né? Então, eu procurei um médico e aí eu fiz alguns exames. Na época, foi encontrado alguns nódulos na tireoide e uma massa que eles não conseguiam descobrir o que era e onde que estava. Tipo assim, eles viam, só que não tinha certeza de onde estava. Se estava na tuba, se estava no ovário, se era só ovário policístico. E aí eu tinha ovário policístico, isso que estava dificultando a menstruação. E aí eu procurei ajuda no médico, e aí o médico ele disse que estava, sim, tudo bem, que o foco naquele momento era, como eu era muito nova, o foco naquele momento era eu voltar a menstruar, para caso se eu realmente fosse querer ter filhos, eu poder engravidar. E é assim, durante esse processo, até agora, é, nossa, passou tantos anos, né? E aí durante todo esse processo, eu ficava indo nos médicos, sempre fazendo exames de sangue, de hormonal, sabe, para ver se estava tudo certo, mas eu nunca tratando a obesidade, porque a obesidade é um dos fatores da amenorreia. É amenorreia? É. E aí, tratando a obesidade, essas coisas, eu e aí eu fazia muito pouco o exame de imagem. Quando eu fazia, eles sempre percebiam que a massa estava crescendo, mas eles não sabiam é, certinho o que era. E a médica, o foco dela naquele momento era me ajudar a engravidar antes que o tempo passasse. E aí
foi passando tempo, e aí eu tinha vários problemas de saúde, problema de memória, que é um grande problema de saúde, né? A trombofilia, algumas outras sequelinhas, assim, que eu tive da primeira trombose, mas não era nada, assim, que me impedisse de ter um filho naquele momento. O médico, eu tinha conversado com o psiquiatra, ele disse que até qualquer pessoa que tenha. Ele disse que eu podia. É isso. É porque eu dei a opção de adotar na época. E aí ele disse que eu poderia, que o meu problema não me impediria disso. Ah, então tá. E aí eu continuei dando continuidade, só que aí os anos foi se passando, sabe? Aí eu fui chegando no 28, 29, e aí eu comecei a ficar cansada. E aí eu tive, depois, ano passado, né, eu tinha uns 31, 32, sei lá, eu tive outra trombose, e aí quando eu tive essa trombose, eu sentei com meu marido e a gente resolveu que não ia mais dar continuidade disso, de ter filhos, porque eu já estava velha, não tem nada a ver com a idade, tem a ver com o corpo mesmo. Meu corpo é um corpo mais velho, ele é mais cansado, ele já teve 2 tromboses, uma no cérebro, tenho vários outros probleminhas e sequelas. Então, com 30 anos, para mim, já é uma idade avançada. Então, já não. Lembrando que é por causa dos meus problemas de saúde, não que outras pessoas de 30 anos não têm idade para ter filhos. Então, eu resolvi parar. E aí eu voltei na médica esse ano, e aí eu disse, doutora, eu quero parar, eu não parar esse negócio de fertilidade, só que antes disso, aí eu falei que eu queria parar. E aí ela pegou e falou assim, não, pensa direito, porque eu tinha acabado de ter trombose, pensa direito, vamos continuar fazendo os exames e depois você volta. Aí passou mais um tempo. Aí, quando eu voltei, aí eu falei pra ela assim, aí eu ficava morrendo de medo de falar pra ela, doutora, eu não quero mais. Só que eu ficava com medo, tipo, dela, não, ai, eu não sei, eu só não queria contrariar, porque eu tenho dificuldade de falar não. Mas aqui. E aí ela mesma chegou para mim e disse que eu tinha que fazer mais alguns exames e que se desse tudo normal, ela ia começar a fazer estimulação de hormônio para poder engravidar ou fazer a fertilização in vitro. Tudo isso foi pelo SUS, por isso que foi tão demorado. São anos, né? Mas isso pelo SUS é muito bom para quem começa o tratamento mais cedo e tem mais saúde, é muito bom. E aí eu falei com ela que eu estava preocupada com a massa que eu tenho, porque é uma massa, na minha família, aí eu expliquei para ela, que na minha família é muito comum ter câncer, quase todo mundo da minha família tem, as minhas tias de segundo grau, todas não, mas a grande maioria morreram de câncer, a minha avó teve 3 vezes, o meu avô morreu disso, que é casado com a minha avó. Na minha família, todos os meus primos, eles têm aquele tumor que vai virar, parece cancerígeno, que eles têm que ficar fazendo biópsia de tanto tempo. E aí eu expliquei isso para ela, falei do risco, e a hematologista também já tinha comentado comigo que o jeito que estava não estava muito normal e que eu precisava conversar com a ginecologista. E aí, finalmente, era um outro médico, e aí finalmente ele me ouviu, porque eu sempre falava dessa massa, sabe? Mas ninguém me ouvia, e nesse dia o médico me ouviu. Eu acho que as coisas acontecem porque tem que acontecer, né? Eu falei com a médica sobre isso, que eu queria saber o que era essa massa, e ela me passou uma ressonância, e aí ela explicou, ó, vamos esperar a ressonância sair, vamos ver isso, e aí depois, quando você voltar, a gente vê o que a gente faz em relação à fertilidade. Eu já não queria mais continuar a engravidar, porque, como eu já disse, eu estava cansada, meu corpo já está cansado, a segunda trombose, eu tive uma trombose cerebral que me deixou com várias sequelas, então eu não estava assim, não era uma coisa assim que eu queria, sabe? E aí eu resolvi, eu me perco, gente. Tá, aí eu fui fazer a ressonância, fiz a ressonância, no dia que eu voltei na consulta,
foi bem rapidinho, logo que fiz a ressonância já marcou. E aí estou com uma massa no ovário que tem uma alta que é tipo assim, round de 1 a 4 está no número 4 e precisa ser tirado o mais rápido possível. Então, aí vai tirar, fazer a biópsia e tudo para ver como que vai ser, se vai precisar de tratamento. Aí nesse dia que eu fui nessa consulta, eu falei com a doutora, eu tô sentindo muita dor, muita cólica. E aí ela falou assim, é normal você estar sentindo por causa do tumor. Aí eu, tudo bem. E aí eu comecei a passar muito mal. E nessa semana, tava todo mundo aqui em casa com virose, porque meu filho pegou uma virose, e aí ele ficava vomitando o dia inteiro, meu marido pegou a virose, e aí eu peguei a virose, comecei a sentir a dor na barriga, e eu pensei, é normal essa dor por causa da virose, porque é tipo aquelas rotavírus, sabe, que quando você pega, dói muito a barriga. E aí eu comecei a me sentir muito mal mesmo. Nessa semana eu fui gravar um vídeo sobre chocolates da Cacau Show e eram sabores muito diferentes, exóticos. Sabores assim que eu jamais comeria. E, gente, eu passei tão mal com aquele chocolate, tão mal. E aí, depois disso, óbvio, eu não comi tudo e ficou vários chocolates dentro da geladeira. Só que toda vez que eu abria a geladeira, eu pensava, que eu olhava e eu ficava enjoada e eu queria vomitar. E aí eu comecei a ficar assim direto, já tinha passado um tempo. Só que eu não vomitava, só ficava com aquela sensação ruim, tipo quando a gente está intoxicada com alguma coisa que a gente come e faz mal. E aí eu pensei, tem alguma coisa estranha. Só que eu não falei com ninguém, sabe? Só pensei, tem alguma coisa estranha, porque eu enjoava de chocolate. E aí eu fui um dia num centro e aí eu comprei um teste de gravidez. Eu ainda falei pra moça, eu quero mais barato, porque eu sei que vai dar negativo e eu só quero fazer pra. Porque o psicológico, gente, por mais que eu falasse assim, não quero mais ter filhos, mas o psicológico da pessoa, às vezes, faz coisas que a gente não sei lá, às vezes eu pensei, pode ser alguma coisa psicológica de ter descoberto já esse negócio, e aí eu começar a ter esses negócios psicológicos. Então porque logo já ia procurar meu psiquiatra, né? Porque eu sabia que a chance grande de ser um problema psiquiátrico. E aí cheguei em casa com o teste de gravidez, meu marido ainda olhou e achou estranho, mas tudo bem. Aí a menstruação estava normal, não tinha, estava assim, atrasada, mas normal, nada do que seja normal, e eu sabia que não tinha como dar positivo, porque eu e meu marido estamos há 10 anos, um pouquinho mais, tentando ter filhos, então não tem como mesmo engravidar. Mesmo quando mesmo assim, tudo bem, teve uma época que eu fiquei sem menstruar, mas eu menstruei por muitos anos e mesmo assim não consegui engravidar por causa do ovário policístico, por causa dos hormônios da tireoide, que é totalmente desregulado, por causa de vários hormônios e porque meu marido também tem uma baixa produção de esperma, sabe? Não é o normal, assim, ele produz menos do que precisa produzir. E aí, eu não tenho como ser gravidez, infelizmente é psicológica. Fiz o teste, deu positivo. Na hora que deu positivo, aí a gente ficou mais preocupada ainda, porque por causa do tumor, normalmente quando é maligno mesmo, ele dá gravidez positiva. Aí eu falei, vamos fazer o de sangue, mas o de sangue também dá, mas vamos fazer o de sangue. Aí tá, a gente foi na cidade vizinha, fez o de sangue, deu positivo de novo. E aí olha, ou é uma gravidez psicológica, né? Ou é algum tumor maligno e tá mais avançado. Aí ele falou, então vamos marcar uma ultrassom. Aí, na hora que eu falei pro médico pra fazer a ultrassom, ela até, tipo, ela também estranhou, porque não tinha como, não tinha. E aí ela estranhou devido ao tumor, que aí já não tava no ovário, não estava funcionando, ainda tinha o ovário policístico. Ainda tem um remédio que eu tomo de sangue para trombofilia que causa aborto, que não deixa a pessoa fecundar. Vários, assim, os meus hormônios totalmente desregulados, não tem como. E aí a gente foi fazer o exame
E aí, na hora que eu fui fazer o exame, o médico colocou na minha barriga e aí colocou um negócio e falou assim: olha, tá tudo bem, o coração tá batendo. E aí eu pensei, na minha barriga dá pra ouvir meu coração, mas aí eu pensei que fosse o meu, né? Porque ele não falou assim com todas as letras, você tá grávida. E mesmo se falasse, eu não ia acreditar. E aí ele falou, aí ele pegou e começou a me mostrar, e aí eu fiquei, e aí eu não entendia que ele tava falando que eu tava grávida. E aí meu marido ficou assim, ó, porque é só. Gente, foi coisa assim de semanas, assim, deu. De uma semana, sabe? Eu ia na médica, descobri o tumor e aí descobri a gravidez, então eu não estava acreditando. E aí eu fui e, e aí deu gravidez mesmo, deu positivo, e aí eu tô realmente grávida, e aí começou o desespero, porque ter que esperar a consulta com o oncologista para ver o que vai ser feito, como que vai ser feito. Eu vou ter que esperar o tratamento, esperar para poder fazer o tratamento. Isso vai avançar mais ainda. De um mês para o outro, o tumor é nódulo, né? Eu não tenho certeza ainda se fala como tumor. Já cresceu 1 centímetro, tá bem maior do que o bebê. E aí eu estou incrédula, com medo e muito preocupada. E aí aí vai fazer na hora que vai fazer a ultrassom que ele foi falando, a única coisa eu não conseguia associar, sabe? Mas eu não conseguia acreditar, sabe? E aí, quando eu entendi que era uma gravidez, eu só fiquei pensando, mas tá tudo bem, porque aí logo em seguida eu já comecei a mudar todos os medicamentos que causam aborto que eu tomo, que são vários. Já mudei todos os medicamentos e aí a gente tá levando. E aí eu estou esperando a consulta com o oncologista para descobrir como que vai ser daqui para frente. E estou esperando para saber como que vai ser essa gravidez. A minha pressão está subindo já, está bem alta, por isso que eu estou bem inchada. Às vezes eu fico com um pouquinho de. Tipo aqui tudo. A minha cor muda um pouco também, porque eu acho que é normal, né? Eu estou enjoando bastante, mas eu não chego a vomitar, sabe? É só enjoos assim. E eu sinto muita fome, muita. Eu não tô conseguindo comer doce, nenhum tipo de doce. Ai, tá me enjoando só de pensar. E E eu tenho muita vontade de comer comida, assim, arroz, feijão. E eu já engordei. E olha que eu. Mas eu engordei porque eu tava doente. E aí, quando eu tô doente, eu não sei por que eu engordei. Pode ser inchaço, né? É porque normalmente quando eu tô doente, eu me permito comer. Então eu paro um pouquinho com a dieta de contagem de calorias. Então eu acho que nesse processo, achando que era uma virose, que eu me permiti engordar. E aí eu fiquei sem ir pra academia. E aí, vamos ver. Depois eu volto para contar para vocês como é que foi e como é que tá sendo tudo. Eu espero que vocês tenham tido paciência para me ouvir, porque eu falo muito, né? Então é isso, gente.